Deus abençoe, gente. Hoje vai ser lido 1 Coríntios, capítulo 14, tá? Vai falar sobre os dons do Espírito Santo. Mas que vai ser enfatizado aqui é o dom de falar em línguas estranhas, tá? Isso aconteceu lá em Pentecostes, tá? Lá em Atos capítulo 2, versículo 24, que os judeus, né, eles eram de outros países, estavam ali visitando Jerusalém, né? E aconteceu de muitos entenderem, né? Então, é interessante que não é só... muitas vezes a pessoa ela busca esse dom, mas ela não entende, ela não sabe o porquê ela está buscando. Falar em línguas, ela vai te edificar tremendamente, tá? Não é só para você ser estrela dentro da igreja ou para achar, para fazer com que as pessoas acham que você está cheio do Espírito Santo. Porque a gente vai até falar sobre isso. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, existe sim o Espírito Santo de Deus usando aquela pessoa que está falando em línguas para entregar uma mensagem, tá? Uma profecia a alguém que está ali perto, né? E, obviamente, que saiba interpretar. Então, por isso que nós temos que orar e pedindo, no caso, pedindo a interpretação dessa língua. Então, é legal você também não só orar para falar em língua, se você nem entende o que você está falando. Mas, é claro, você vai ser edificado, porque você vai orar em espírito, né? Mas legal se tivesse o dom de interpretar também. Então vamos ler para a gente começar a falar em cima da leitura, né? Vamos lá. Aí fala assim, ó, no capítulo 14 de 1 Coríntios. Portanto, esforcem-se para ter amor. Então ele está falando para você se esforçar primeiramente em amar, né? Em ter amor pelo próximo. Procurem também, aí ele entra agora, tá? Com os dons. Procurem também ter dons espirituais, especialmente o de anunciar a mensagem de Deus. Eu entendo que ele pede para nós amarmos, pedir, né? Abrir nosso coração para poder amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, que seria o primeiro mandamento. O segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Logo depois, no mesmo patamar, eu vejo assim a mesma importância, né? O Paulo fala, procurem também ter dons espirituais, especialmente, ele tá colocando em especial, o de anunciar a mensagem de Deus, é o que eu tô fazendo aqui, tá? Aí fala aqui, quem fala em línguas estranhas, fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. Então é realmente o que acontece dentro da igreja. A maioria das pessoas fala em línguas, elas não entendem o que ela está falando, e muitas das pessoas que estão ali na igreja, poucos têm esse dom de interpretar. Então ele está deixando bem claro. Vamos lá, eu vou continuar aqui. Pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. Aí fala assim, ó, porém, quem anuncia a mensagem de Deus fala para as pessoas, julgando-as e dando-lhe coragem e consolo. Olha que legal. Então é muito mais interessante, muito mais, tá? Você ter vontade de pregar, de falar de Jesus, de ler a palavra, de ensinar. Que no caso, eu sempre falo que nós não ensinamos Bíblia, não ensinamos nada a ninguém. É o Espírito Santo de Deus que nos usa pela misericórdia para abrir o entendimento daquela pessoa, e é o próprio Espírito Santo de Deus que convence aquela pessoa do pecado, tá? Não tô falando de ensinar a Bíblia, tô falando de mostrar. No caso, seria ensinar você fazer, consolando, ajudando, ensinando ela a andar no caminho de Deus, tá? Aí ele fala aqui, ó. Porém, eu vou repetir, porém, quem anuncia a mensagem de Deus fala para as pessoas, ajudando-as e dando-lhes coragem e consolo. Porque é legal, tem palavras, tem temas aqui que, nossa, consola muito uma pessoa, gente. Uma pessoa igual eu li lá, aqui mesmo, acho que foi semana retrasada, não me recordo, 1 Coríntios capítulo 15, falando, né, dos mortos, como os mortos serão ressuscitados, que corpo eles vão ter. Então é muito legal. Numa situação que nós estamos passando aí, muita perda, né? O demônio dizimando família com essa Covid. Então você ouve isso aí, é um bálsamo pro seu coração. Você saber que existe uma vida após a morte, né? Não tem mais, que não tem sensação melhor do que sair do corpo.
né? De deixar o sofrimento para trás e saber que você vai poder ter uma eternidade com Cristo. Tá? Eu tô até falando essa frase que não existe sensação melhor do que sair do corpo, porque eu tive um sonho, eu tive uma perda muito triste, muito grande agora essa semana, e eu perdi um sobrinho. E esse sobrinho, no caso é uma pessoa assim muito querida, e eu falo pra você, eu tive um sonho, ele falando que não há sensação melhor do que sair do corpo. Essa pessoa morreu com câncer, né? Em muito pouco tempo, infelizmente, ele não suportou e veio a falecer. Todo o tempo estava orando, estava clamando, pedindo pela vida dessa pessoa. Mas quando eu vi isso, quando eu soube disso através do sonho, eu fiquei muito feliz. Eu falei, poxa, então ele tá bem, né? Apesar que todo o tempo o Espírito Santo de Deus falava que ele tá bem. Mas eu falo assim, essa pessoa falando isso, né? Uma pessoa que saiu da carne, morreu, vive agora no Espírito e fala, não existe sensação melhor do que sair do corpo. Então, realmente me acalmou, tá? Mas eu não vou entrar nesse detalhe, meu tema aqui é outro. Então, vamos lá. Aí ele fala aqui, ó, no quarto, ó. Quem fala, eu tava falando de consolo, por isso que eu entrei nesse testemunho aí, que o Espírito Santo de Deus consola através da palavra. E o falar em línguas não consola ninguém, muitas vezes só para aquela pessoa que tem o dom de interpretar, que muitas vezes vai receber a mensagem. Ou então você vai falar secretamente com Deus, vai te edificar, porque você vai estar orando em espírito, mas somente. E Paulo enfatiza aqui que realmente o que vai fazer a diferença é você amar o próximo e pregar a palavra de Deus. Isso não existe amor igual. Aí fala aqui, ó. Quem fala em línguas estranhas ajuda somente a si mesmo, mas quem anuncia a mensagem de Deus ajuda a igreja toda. Então, gente, vamos querer pregar, vamos querer falar de Jesus. Muitas vezes a pessoa ela quer fazer teologia, seminário, sei lá mais o que. Gente, o pouco que você sabe aqui, você já pode falar. Então isso é o legal, é você querer. E muitas vezes, não dou pra falar, eu não sou tímida. Gente, passa a mensagem pra outra pessoa, entrega a mensagem de outra forma, mas vamos pregar. Aí ele fala aqui, ó, eu gostaria que vocês todos falassem línguas estranhas, mas gostaria ainda mais que tivesse o dom de anunciar a mensagem de Deus. Então ele está priorizando essa pregação. Aí fala, porque quem anuncia a mensagem de Deus tem mais valor do que quem fala em línguas estranhas, a não ser que que esteja ali alguém que possa interpretar o que está sendo dito para que toda a igreja seja ajudada espiritualmente. Então foi o que eu falei do início aqui. A não ser que realmente haja muitas pessoas na igreja que possam interpretar. Mas se isso não acontece, por que as pessoas querem tanto falar em línguas se elas não entendem? Eu sei que é edificação para a pessoa, mas vamos buscar primeiro os dons principais, que é amar o próximo, né? Que é amar a Deus, amar o próximo e que é pregar a palavra de Deus. A hora que você tiver amor pelo próximo, com certeza o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus vai te batizar em línguas. Então, é claro que muitas situações, de repente, pode interromper o ser batizado em línguas. Muitas vezes um casamento que não é bem sucedido, né? Algum pecado na vida daquela pessoa, algum perdão que não foi liberado ainda. Tem situações. Mas não importa. O Espírito Santo, isso não quer dizer que você não tenha o Espírito Santo de Deus, tá? Muitos que falam em línguas, até o diabo fala em línguas, se você quer saber, tá? O próprio Satanás também se transfigura em anjo de luz e fala em línguas. Tá? Pessoas desviadas da presença de Deus, pessoas que estão falando em línguas, muitas vezes não têm o Espírito Santo de Deus. Então isso não significa nada. Isso não quer dizer que a pessoa é cheia do Espírito Santo. Então não confunda mesmo, tá? Porque de certa forma vocês é que podem ser realmente confundidos, porque vocês acham que isso é o ápice da vida espiritual, né? Não é não, tá? Então, vou continuando aqui, né? Aí ele fala aqui, ó, por isso, no versículo 6 agora. Por isso, irmãos, quando eu os visitar, que proveito vocês terão se eu lhes falar em línguas estranhas? Olha Paulo falando. Que proveito você vai ter se eu chegar aqui falando em línguas para você? Vai ter algum proveito? Você não vai entender? Você vai ser edificado? Você vai entender a palavra de Deus? Aí ele fala assim, é claro que nenhum
a não ser que leve a vocês alguma revelação de Deus, ou algum conhecimento, ou alguma mensagem inspirada, ou algum ensinamento. Então ele está falando de, gente, por que as pessoas querem tanto? Muitas, né, acham que isso é o ápice da espiritualidade, e não é. Né? Se nem tem outros dons, se nem tem a Bíblia muitas vezes na cabeça, sabe versículos decorados, sabe tanta coisa, e não fala, e não prega, mal consegue se manter salvo no banco da igreja, mal consegue, né, salvar sua família, e ainda quer o dom de falar em línguas, que muitas vezes não vai ajudar ninguém. Vamos querer sim, mas antes vamos pedir a esses dons, que é realmente de amar o próximo. A prova disso é quando você quer pregar a palavra para essa pessoa, porque aí você demonstra realmente amor, porque você não quer que ela vá para o inferno. Você vai pregar a palavra de Deus, e aquilo ali, o Espírito Santo de Deus vê como amor, que você está amando aquela pessoa, né? Orando, intercedendo pela vida daquela pessoa. Aí tá, vamos lá. Aí vem aqui. Tá, aí ele fala aqui, 7, né, o versículo 7. Por exemplo, além da voz humana, existem os instrumentos musicais, como a flauta e a harpa. Se os sons não saírem com toda a clareza, como poderá alguém saber o que está sendo tocado em um ou outro desses instrumentos? Então ele está fazendo a pergunta para você, exemplificando aqui. Se você tem vários instrumentos, mas não sabe tocar nenhum, né? Vai ficar uma bagunça, uma mistura de instrumento ali, né? Aí ele fala aqui, ó, se quem toca a corneta não der um som bem claro, quem se preparará para a batalha? Tipo assim, não adianta, filho. Se você não sabe tocar, não adianta você ter uma corneta, né? Aí ele fala aqui, assim também, como é que os outros vão entender o que vocês estão dizendo se a mensagem por meio de línguas estranhas não for clara? Entendeu? Não adianta, não é clara, você não vai se fazer entender. Você não vai... Então, é legal, mas vamos priorizar as coisas que vão levar uma pessoa a uma salvação, vão fazer com que essas pessoas entendam o que Deus quer delas, né? Essa é o primeiro. É o que interessa aqui, na verdade. Aí fala, vocês estariam falando para o vento. No mundo há muitas línguas diferentes, mas cada uma faz sentido. Então é isso que ele fala, no mundo inteiro, né? Tem várias línguas estrangeiras, mas tem seu sentido, né? Aí ele fala aqui, porém, se eu não entendo a língua na qual alguém está falando comigo, então quem fala essa língua é estrangeiro para mim, e eu sou um estrangeiro para ela, no caso para ele. Então não adianta nada. Aí fala aqui, por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito, procure acima de tudo ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. Porque, eu vou te dizer, a maioria das pessoas queriam ter esse dom para se achar, como hoje é assim dentro da igreja. E tem muitos pastores que acham que isso aí é o que há, né? Toda a igreja falando em línguas. Mas se a pessoa não estiver obedecendo a palavra de Deus, para mim não adianta nada. Tá? E eu sei que existe muitas pessoas que falam em línguas e tá com a vida toda errada, tá bom? Então não vamos muito com sede ao pote, não. Vamos buscar os dons realmente que vai poder ajudar o próximo, tá? Se você não tem condições, se você não ama ninguém, você não ama o próximo, você não tem interesse em pregar a palavra de Deus, o que vai adiantar na sua vida falar em línguas? Nada. Tá? Então ele fala, portanto, quem fala em línguas estranhas deve orar pedindo a Deus que lhe dê o dom de interpretar o que elas querem dizer. Então ele já fala aqui, faça isso, já que você vai pedir batismo de línguas, né? Amém, glória a Deus. Mas peça também o dom de interpretar. Se você não tem esse dom, e a maioria das pessoas que falam em línguas não tem, e acho que nunca se preocupou em ter, tá? Então que não fale, ou então que fale para você mesmo. Tá? Aí fala, porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito de fato estará orando, mas a minha inteligência não tomará parte nisso.
Então, seu espírito vai estar orando, vai estar em conexão com Deus, você vai estar sendo edificado, glória a Deus por isso, mas sem nenhuma inteligência. A sua inteligência não vai tomar parte nessa oração. Então, muitas vezes é um achismo, a pessoa quer falar e não vai resolver e não vai edificar ninguém dentro da igreja. E eu vejo que tem acontecido muito isso. As pessoas querem mostrar muita espiritualidade nisso e, ao meu ver, para mim não quer dizer nada, tá? Aí fala assim, ó, o que vou fazer então? Vou orar com o meu espírito, mas também vou orar com a minha inteligência. Vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência. Olha que legal se você tivesse interpretação do que você fala. Se você interpretasse o que você fala. Como seria, né? É vantajoso, bom. Você teria uma inteligência para entender o que você está falando, tá? Aí ele fala aqui, ó. Se você dá graças a Deus em línguas estranhas, como é que uma pessoa simples que estiver na reunião poderia dizer amém à oração de agradecimento que você fez? De forma nenhuma. Ele vai falar, o cara tá maluco. Então não vai edificar ninguém. Nem você entende, nem a pessoa que está te ouvindo entende. Então tem muitas vezes eu vejo pastores, autoridades insistindo para que aquela pessoa seja batizada. Eu não sei por quê. Tanto bem, ela pode ser batizada, como eu te falei, é edificação para ela. Mas eu vejo uma forma de que as pessoas entendem que se você não fala em língua, você não é espiritual. Quanta gente são pessoas espirituais que têm outros dons, né? Muito mais importante do que falar em línguas, que é o dom de amar, é o dom de levar a mensagem. Então as pessoas, elas julgam você muitas vezes por isso. Se você está pregando e não é batizada, não é espiritual, né? Se você... Tudo dentro da igreja você tem que falar em línguas. Você não recebe um cargo na igreja se você não falar em línguas, né? Então eu não consigo entender dessa forma. Aí fala aqui, pelo menos eu estou falando de alguns ministérios, não estou radicalizando, porque eu não conheço a forma que todos eles agem, mas eu estou falando de alguns ministérios, sim, que você não é ninguém se você não falar em línguas. Então é absurdo isso, tá? É absurdo. Não vá nessa pressão, deixa o Espírito Santo te usar, ore sim, peça o batismo sim, mas nunca deixe a pessoa falar que você não é ninguém, que você não é espiritual a partir da hora que você não foi batizado, tá? Tô lendo aqui, tô falando de uma forma bem clara que isso não é importante na sua vida, ou melhor, é importante para você, não para ajudar ninguém. E hoje nós estamos precisando de gente para trabalhar na seara, pessoas que vão salvar almas, tirar a alma do inferno para levar para o céu. E falar línguas, a maioria das pessoas não interpreta o que você está falando, então que fale para você dentro do seu quarto, ou baixo dentro da igreja, não faça um circo, não faça um show em volta disso, tá? Que é o que tem acontecido dentro das igrejas. Aí fala já, se você... Tá, eu já falei, né? Se você dá graças a Deus em línguas estranhas, como é que uma pessoa simples que estiver na reunião poderá dizer amém, né? De agradecimento que você fez? Não tem como. Ela não vai conseguir entender nada do que você está dizendo. Mesmo que a sua oração seja muito boa, essa pessoa não receberá nenhuma ajuda. Eu agradeço a Deus, ó, essa parte eu acho interessante. Olha o que Paulo fala aqui. Ele agradecendo a Deus, olha só. Eu agradeço a Deus porque falo em línguas estranhas muito mais do que vocês. Será o que ele queria dizer com isso? Vamos meditar. Se ele fala que a língua estranha dentro da igreja muitas vezes está sendo usado como show, né, de uma forma para a pessoa se achar espiritual mais do que as outras, que realmente é isso que acontece dentro das igrejas, e as pessoas estão buscando isso de uma forma sem refletir, eles buscam isso com um achismo, né? Não para ajudar, não para edificar a si mesmo, né? Mas para mostrar que é espiritual. Ele está falando que ele agradece a Deus porque ele fala em línguas estranhas muito mais que vocês. Eu entendo aqui, primeiro, que ele falava muito mais do que as pessoas em particular. Tipo assim, eu não preciso ficar fazendo esse show aqui dentro da igreja, né? Eu falo muito mais do que vocês, porque eu falo com Deus. Eu falo em particular. Tá? A gente não sabe se ele tinha um dom de interpretar ou não. Não fala aqui. Mas fala que ele orava em espírito muito mais do que aquele povo.
Então ele está deixando bem claro que ele não precisava aparecer. Ele falou assim, eu falo muito mais. Esse pessoal de repente só fala quando vai na igreja. Quero ver você dentro do seu quarto 1 hora falando em línguas, mesmo sem interpretar. Ah, mas aí não fala mesmo, porque não tem ninguém para ver a sua espiritualidade, né? É isso que ele está falando aqui. Aí fala, porém, nas reuniões da igreja, prefiro dizer 5 palavras que possam ser entendidas, para assim ensinar os outros, do que dizer milhares de palavras em línguas estranhas. Olha como esse homem, ele era inteligente, ele era sábio, né? Olha, ele fala bem claro, eu prefiro aqui na igreja não fazer essa presepada toda para todo mundo ver, porque não vai edificar ninguém. Porque vai se tornar um circo, vai se tornar, né, uma competição, quem fala mais, quem interpreta, quem não interpreta, quem... Não é isso que Deus quer. Paulo está falando, aqui na igreja de Corinto não, aqui eu vou falar o que as pessoas entendem. Agora eu falo muito mais em língua do que vocês, porque dentro do meu quarto, fechado, eu oro em línguas 1, 2 horas. É isso que ele está falando. Agora, as pessoas só querem mostrar o batismo em línguas dentro da igreja. Muitas vezes, né, de uma forma errônea, de uma forma para demonstrar santidade. Ih, meu filho, não vai nesse negócio de santidade de línguas não, que vocês vão quebrar a cara. Porque eu conheço um bocado de gente que fala em línguas aí com a vida toda podre. Não vá nesse negócio não, não confie não. Porque até o diabo, tá, fala em línguas. Cuidado. Aí ele fala aqui... Né? Então ele fala bem claro, vou ler de novo para vocês guardarem. Porém, nas reuniões, ele fala nas reuniões da igreja, Paulo prefere dizer apenas 5 palavras que possam ser entendidas, para assim ensinar os outros, do que dizer milhares de palavras em línguas estranhas que não vai resolver nada. Então por que as pessoas querem tanto isso, buscam tanto isso? Pastor fala tanto disso. Para quê? Para falar que a igreja é muito espiritual? Não sei. Muitas das pessoas, eu sei que tem esse peso sobre as pessoas dentro da igreja. Eu sei, eu vivo dentro de ministério, já vivi e vivo dentro de ministério que é assim, né? Então, por favor, não deixe se intimidar por isso. Você não vai deixar de ser espiritual porque você não fala em línguas. Misericórdia. Não vai nesse pensamento. Queira, busque, porque é edificação para você. Mas não com essa intenção, não com esse desejo. Porque quem vai te batizar em língua é o próprio Satanás. É o próprio Lúcifer. É o próprio demônio. Não vou nem falar Lúcifer, porque Lúcifer é anjo de luz. Ele não é anjo de luz. Hoje ele é anjo das trevas. Então, cuidado. Por que você quer? Para mostrar para o pastor que você é espiritual? Para ter um crachá no peito? Para ter um cargo de liderança? Né? Para diminuir seu irmãozinho de banco? Ou é para você ser edificado por Deus? Ou é para você orar em línguas dentro do seu quarto? Ou é só para falar em línguas quando vai na igreja para humilhar outras pessoas? Analisa, pensa. Porque se você for batizado em línguas com esse pensamento... Eu falo com toda certeza, não é o Espírito Santo de Deus que está te batizando. Mas não é mesmo, se essa for a intenção do seu coração. Então, ele continua aqui, ó. Irmãos, não pense como crianças. Sejam como crianças para o que é mal, mas sejam adultos no seu modo de pensar. Nas Escrituras Sagradas está escrito: por meio de pessoas que falam em línguas estranhas, eu falarei a este povo, diz o Senhor. Olha só. Falarei por meio de lábios estrangeiros, mas assim mesmo o meu povo não me dará atenção. Portanto, o dom de falar em línguas estranhas é um sinal de Deus para os descrentes e não para os cristãos. Os descrentes até podem falar, nossa, legal, queria batizar, queria saber como é que é isso. Que sensação é falar em uma língua desconhecida. Né? É um sinal, glória a Deus. Fala, mas o dom de anunciar a mensagem de Deus é um sinal para os cristãos e não para os descrentes. Olha que interessante. Para as pessoas que têm fé, o falar a mensagem de Deus é muito mais gratificante, muito mais edificante. Aí ele fala aqui, ó, imagine que a igreja esteja reunida e todos comecem a falar em línguas estranhas. Se chegarem ali algumas pessoas simples ou descrentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Ah, mas é na cara, óbvio. É só você começar a falar em línguas ali, você chamar de doida.
Se entrar uma pessoa que não crê, né? Aí ele fala aqui, ó, mas se todos estiverem anunciando a mensagem de Deus e entrar ali um descrente ou alguém que seja simples, ele vai ouvir o que você está dizendo e se convencer do seu pecado. E ele será julgado pelo que ouvir. Olha só que interessante. Até lá em Romanos 2, depois se vocês quiserem, vocês leem lá, sobre o julgamento. Porque a partir da hora que você ouve a palavra, você é julgado pela lei. Você é julgado pelo que você ouviu. Agora, se você não ouviu, você vai ser julgado pela sua consciência. Mas você vai ser julgado, filho. Isso você vai ser julgado. Mas olha que interessante. Você ouviu isso que eu tô falando aqui? A partir da hora que você ouve, você é responsável pelo que você tá ouvindo e vai ser julgado pelo que você tá ouvindo. Tá? Aí fala, ele será julgado pelo que ouvir. Os seus pensamentos secretos serão revelados e ele vai se ajoelhar e adorar a Deus, dizendo, Deus está mesmo no meio de vocês. Ele vai afirmar isso, porque o Espírito Santo de Deus vai tocar no coração dele, vai incomodar ele do pecado dele, né? E a língua estranha não. Muitas vezes a pessoa vai te chamar até de maluco. Que chame também, mas a gente tá falando nesse sentido, que não vai ajudar outra pessoa, né? Principalmente os descrentes. Então, gente, eu vou encerrar a pregação, tá? Mas eu quero deixar uma coisa bem clara, eu tô falando aqui, que busque esse dom também. É muito importante. Mas busque saber se vocês têm esses outros dons que o Paulo está falando aqui. Se você tem amor pelo próximo, se vocês amam, primeiramente, né? Se vocês amam a Deus de todo o coração, né? Porque se você amar a Deus, você vai conseguir amar o próximo como a si mesmo. Você vai sentir necessidade de pregar a palavra de Deus, porque você vai ter misericórdia, pena daquela alma que não tem entendimento da palavra e que está sofrendo, né? E é claro que você vai, a partir da hora que você for batizado em línguas, você vai ter conhecimento por revelações, isso vai fortalecer mais, vai ser edificado na fé, né? Vai ter vitória sobre a carne, você vai ter mais força para vencer a carne. Isso tudo ajuda. Ao falar em línguas, você vai ser edificado, é muito bom para você, né? Então, até a sensibilidade espiritual sua vai mudar. Você vai ser mais sensível, né? Vai prestar perfeito louvor a Deus, né? Em tudo. Vai gostar mais de interceder pelas pessoas, né? Em todas as situações, até dentro do ministério, né? Você vai interceder, o Espírito Santo de Deus vai te usar para interceder quando você estiver falando em línguas. Só que eu quero que vocês entendam que não é um show. Não deixe esse mal entrar no coração de vocês. Porque vai acontecer que muitas vezes vocês falarem uma língua estranha que não vem do Espírito Santo. Por causa dos desejos errados, maus do coração de vocês. De você querer isso para se mostrar espiritual. É nesse sentido que eu tô falando. E o fato de muitas vezes vocês serem muito espiritual, tá passando por várias situações e não serem batizado ainda, tudo tem um tempo de Deus. Ora e espera, tá? O momento certo. Tá bom? Então é só isso. Esse é o meu recado, tá? Eu acho que foi necessário falar sobre isso, porque existe muitas pessoas se sentindo diminuída, inferior, por não falar em línguas estranhas, tá? Então cuidado com esse desejo. Busque saber se esse desejo está de acordo com a vontade de Deus, ou se é um desejo contrário à vontade de Deus, quer por alguma forma de se mostrar, tá? É só isso, tá? Fica com Deus, Deus te abençoe e até semana que vem, tá? Vamos ver o que o Espírito Santo de Deus vai falar comigo. E vocês que estiverem ouvindo, tá? Se quiserem comentar ou pedir algum tema, sei lá, é claro que é muita gente que muitas vezes pede algum tema e aí fica complicado você decidir. Mas eu posso fazer um sorteio em cima desse tema, tá? Fica com Deus, Deus te abençoe. Beijo.